Pessoal, primeiramente, esse é um pequeno vídeo explicando como que faz a interpretação de análise de solo na planilha, certo? E antes de começar, eu queria deixar claro uma coisa. A planilha ainda não está pronta, mas eu vou passar o passo a passo de como interpretá-la, certo? A previsão de interpretação da planilha é prevista que em agosto já esteja finalizada. Ainda tem algumas coisas para nós acrescentar, fazer um retoque. Então, muita coisa ainda vai ser adicionada na planilha e principalmente atualizada. Bom, eu estou com uma análise aqui, certo? Essa aqui é da região. Então, a gente vai preencher ela na planilha e eu vou explicar como que a gente vai fazer o trabalho. Então aqui eu estou com a planilha aberta, eu já coloquei a para abrir aqui já. Menu inicial, agricultura, adubação de culturas. Bom, vou zerar aqui, os dados tá aqui, que eu estava fazendo um teste para ver se está tudo ok. Certo, zerados os dados. Então vamos lá, o pH, vou preenchendo aqui rapidão. pH CaCl, 5,5. Matéria orgânica. Matéria orgânica, tá aqui. 26,8. Carbono orgânico, 15,6. Então vamos colocar lá. PMELIS, 0,4. P removível, não tem, então é 0. Potássio, 115. Enxofre, 3,5. Cálcio, 3,69. Magnésio, 1,81. Sódio nós não tem. Alumínio, 0. E aqui 2,58. Beleza. Agora vamos descer aqui mais um pouquinho. Certo? Bom. Boro, 0,25. Cobre, 2,56. Ferro, 59,24. Manganês, 34,40. Zinco, 1,02. Aí não temos molibdênio, nem níquel, nem selênio, nem cloro e nem silício. Argila, 46,4. Silt, 27,2. Areia, 26,4. Bom, se você clicar na setinha aqui, ele vai avançar para a interpretação, ou se você quiser, você pode clicar aqui também em interpretar a análise de solo. Bom, vamos lá. O que é que nós observamos? O pH está adequado, matéria orgânica está próximo do adequado, carbono orgânico também. O meu MERIS, o meu fósforo está 0,4, então está muito baixo. Então esses gráficos aqui, ó, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, certo? Então todos são desse sentido. Do enxofre, então já está próximo do adequado, então está dentro do adequado, mas está baixo, certo? Então nós observa. Cálcio, ó, já passou da relação, certo? Então tem uma relação já está meio desbaseada, certo? Magnésio também. Isso aqui varia muito de região. Tem produtores que gostam de trabalhar com 4:1, 5:1, 6, 7. Isso depende muito da cultura também. Sódio, né? Não temos sódio. Alumínio também não. E se você observar, ó, CTC no valor Tzão e o Tzinho, esse também vai bater aqui, ó.
Então, os dois valores vão bater, certo? Boro, baixo, cobre, alto, ferro, taquais alto, manganês alto, zinco, baixo. Nós não temos elementos benéficos, então ignora. E aqui nós temos seu tipo de solo, se é argila, silt ou areia, certo? Tá. Então essa aqui é a primeira parte. Se você quiser saber das demais saturações de análise, da análise aqui, então saturação do alumínio, potássio, cálcio, magnésio, também é informado. Então se eu observar, ó, o meu cálcio está baixo, certo? Meu magnésio está um pouco alto, então isso aqui é muito importante entender, sabe? Para você ter as relações adequadas, o bom desenvolvimento da cultura. Se precisar dos dados mais técnicos, que transformando em miligrama por decímetro cúbico para quilos por hectare, a planilha também vai informar, certo? E aqui tem uma explicação de cada um sobre antagonismo e sinergismo entre nutrientes, então nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, cobre, manganês, zinco, enxofre e as outras informações sobre a cultura, certo? E aqui tem também, ó, as observações sobre as análises. Então, o que tem que observar sobre a análise? Então, aqui tudo tem explicando, certo? Bom, e aqui, desse lado aqui, macronutrientes, certo? Então, isso aqui você pode alterar os valores, que é o mínimo, que é o máximo, certo? Então, esse valor aqui é baseado dentro dessa tabelinha aqui, ó, de interpretação de análise de solo. Então, ele vai puxar o valor máximo do pH em glória de cálcio e na água. Ele vai puxar e vai te interpretar. Se caso você é de uma outra região, você pode alterar isso aqui, ó, esses valores. Essa parte aqui todinha vocês podem alterar. Ela alterando, não precisa mexer em fórmula, não precisa alterar nenhuma informação importante. Ah, se alterar a fórmula, se alterar algum valor que vai prejudicar a fórmula, não vai prejudicar. Então, ela no início eu coloquei ela fixa. Nas próximas atualizações que a planilha for aparecendo, eu vou colocar para todo mundo escolher que estado que você quer trabalhar, em que região, certo? Se tem culturas que têm exigências diferentes, também irei anexar em cada cultura, certo? E aqui é para quem gosta de entender os dados mais detalhados. Não, eu não gosto de gráfico. Eu gosto de saber se está alto, médio ou baixo. Bom, aqui também tem esta opção, certo? Então, vocês não precisam alterar. O jeito que vocês colocar aqui na tabela, aqui na planilha de interpretação, então você pode escolher os talhões, então aqui, ó. Esse aqui é um talhão 1, certo? Vamos supor aqui, ó, eu vou pegar, eu vou levantar assim, ó. Vou puxar ele, vou mesclar, certo? Eu vou mesclar os valores, vamos só preencher os valores só. Vamos ver se aqui nós conseguimos fazer isso. Bom, aqui preencheu em série. Vamos para cá também e vamos ver se nós conseguimos preencher em série. Bom, parece que não quer preencher em série. Agora foi. Bom, vamos lá. Vocês observou que tem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Aqui na amostra, aqui vocês preenchem os dados, vai puxar de análise para análise. Aqui na amostra, se eu for escolher a amostra 2, ó, ele já vai alterar os valores que estão na amostra 2. Então, ó, já alterou. Vocês observaram? Já alterou. Saturação de base nessa amostra 2 é 68,5. Se você for observar, nesta amostra aqui, ó, 68,5. Então é essa aqui, ó. Certo? Então isso aqui é uma coisa que você escolhe até 8 amostras de solo. Para quem quiser mais, eu adiciono mais depois futuramente. Certo? Isso é a pedido das pessoas que estão aqui no grupo. Certo? Então vamos lá. Vamos colocar na nossa amostra 1. Beleza. Então vou pegar aqui. Amostra 1. Beleza.
Se eu precisar, Lucas, eu quero, no caso, imprimir essa interpretação. Então vamos clicar aqui em imprimir, ela vai puxar, eu vou colocar nessa planilha aqui, ó, interpretação 3. Pessoal, uma coisa importante que eu quero dizer para todo mundo aqui sobre a planilha de interpretação. Ela é compatível com os Office 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007. Ela está em versão beta para 2013, porque eu estou desenvolvendo também. E às vezes, o que eu falo para todo mundo, o que puder, Lucas, eu estou com um erro na planilha que está dando um XY aqui, ó, tá um erro de hashtag, alguma coisa do tipo. A primeira coisa que eu quero pedir para todo mundo é que fale para mim qual que é a versão do Office. Então você manda um print daquela opção lá de opções, vai aparecer lá a versão do Office. Porque eu estou com um cliente que é da planilha, que o Office dele não permite alguns tipos de fórmula, que é o Office 2016, que a versão dele é uma antiga. E se ele atualizar, dá um erro na planilha que ele desenvolveu. Entendeu? Então, assim, eu sempre peço que todo mundo mande o Office de cada um. Cara, não, Lucas, estou com um erro na impressão. Não tem problema, a gente ajusta a impressão. Certo? Eu vou explicar até como a gente vai ajustar essas impressões. Como eu disse, essa planilha aqui ainda não está pronta, está em desenvolvimento. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Tá. Se eu quiser mudar meu logotipo, eu posso mudar. Aqui eu coloquei o logotipo padrão da planilha. Certo? Como eu disse, a planilha é totalmente personalizada. Então você pode personalizar do J. Então dá aqui, ó. Número 3 até o J. Certo? Então do A1 até o J3 é o tamanho que você pode personalizar. Se você quiser colocar no 4, não tem problema nenhum. Certo? Lucas, no caso deu um erro na impressão da planilha porque ficou quebrado. Bom, vamos lá. Se caso você imprime uma planilha e ela não saiu bonitinho desse jeito aqui, você pode tentar duas opções. A primeira opção, você clica em cima com o botão direito, clica atribuir marco. Ela vai abrir essa opção aqui, atribuir marco. E aqui vai ser o que? Ela vai imprimir somente a planilha ativa, certo? Do número A1, ou seja, o A1 é esse aqui, ó. Desse aqui, ó, nesse quadrante, e vai finalizar, certo? Até, no caso, na planilha que nós colocou, até o 90. Então, até o 90 aqui, ó, até na camada de amostra, ele vai selecionar isso aqui para imprimir, certo? Tá. Você pode, se caso a impressora, no caso do ajuste que você fez, mesmo estando 90 aqui, está quebrado, você pode aumentar aqui o 91, 92, 93, não há problema. Isso aqui é o que? Eu estou selecionando a cédula que fica no A1 até o J90 para me imprimir. É a mesma coisa que eu pegar Ctrl P, selecionando isso aqui, ó. Eu vou mostrando na prática. Eu vou selecionar esta área aqui todinha, eu vou clicar em Ctrl P e vou imprimir somente a minha amostra, a minha planilha ativa, certo? Então a macro ela funciona dessa seguinte maneira, certo? Porque eu não coloquei complexa. Primeiramente que todo mundo gosta de ser simplificado. Por que eu estou falando isso aqui bem detalhado, bem tranquilo para todo mundo entender como que trabalha com a planilha? Às vezes é só a questão dos ajustes, das quebras, faz com que a planilha fique picado. E às vezes você precisa só fazer o ajuste às vezes só da quebra, que é nesse caso aqui, ó. Se você for observar, aqui embaixo nós temos três opções. Quebra de página. A quebra de página, ela vai selecionar somente a planilha ativa. Então, essa linha que está bem aqui, ó, vocês podem subir ou pode descer. Essa aqui é a quebra, ou seja, eu vou selecionar até o J54, do A1 ao J54, é a minha folha. Então, é a primeira folha que vai imprimir isso aqui, ó. Certo? E a minha segunda folha é o que vai ficar com o restante. Eu posso ajustar. Só que se eu puxar tudo de uma vez, ela vai diminuir o tamanho, certo? Ela vai diminuir. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó.
Vou puxar até o elementos benéficos. E eu vou imprimir a planilha. Olha como que vai ficar na questão do zoom. Ou seja, eu diminuí o zoom para caber aquela quebra de página que eu necessito. Certo? Então, ó, vou atualizá-la aqui. Olha para vocês verem. Ficou menor. Justamente porque eu aumentei a quantidade de informações numa folha. Então, por isso que é muito bom ficar atento a essa questão. Esta quebra, você ajusta. Certo? Às vezes, ficou um quadrante bem pequeno e só basta ajustar esta quebra de página aqui, ó, que fica essa linha azul aqui no meio. Certo? Bom, vamos lá. Eu consegui imprimir minha folha. Então, eu fiz a minha interpretação todinha, eu queria imprimir. Eu imprimi lá. Vamos na cultura aqui. Então, nós temos um menu da cultura, certo? É o acesso rápido da planilha. E aqui eu vou escolher. No caso, eu vou escolher a abóbora cabutiá. Certo? Então, vamos lá. Abóbora cabutiá. Automaticamente, aquela amostra que eu escolhi, ela vai puxar, que é a amostra da planilha principal. Ou seja, da minha interpretação. Então, se você for ver, é a minha amostra número 1, certo? Então, vamos lá nas culturas, abóbora, cabutiá. Beleza. Saturação da cultura é 80. Eu preciso, nesta minha análise, 1,12 toneladas de calcário por hectare. Ou seja, 1.120 kg. Aqui é o valor arredondado por tonelada e aqui embaixo é a quantidade de quilogramas por hectare que eu preciso. Se eu fosse trabalhar por cova, eu precisava jogar 70 gramas por cova. Se for por sulco, 70 gramas por metro de sulco. O resultado que do meu calcário recomendado seria o calcário dolomítico. E aqui tem uma informação sobre. Esta informação você pode personalizar. Eu preciso de gessagem? Nesta amostra que eu tive, não. O espaçamento, você pode alterar o espaçamento. Se eu botar aqui 4, por exemplo, ele vai alterar para 1000 plantas. 2,5 por 2,5, não tem problema, ele vai alterar, certo? E aqui a adubação orgânica. Essa adubação orgânica você pode ajustar, certo? Aqui está a recomendação de adubação no caso da abóbora cabutiá. Então é fácil para você. Se for, tem produtores que trabalham com fertilizantes simples. O que seria? Eu quero comprar meu super simples, cloreto de potássio, meu ácido bórico, se for necessário, o zinco, o cobre, manganês e até o enxofre para fornecer um enxofre para a cultura, certo? Então, automaticamente, eu deixei essa opção aqui a pedido do pessoal que fornece o feedback para mim. Na planilha tem a opção de lançar o feedback. E aqui é a adubação utilizando os fertilizantes formulados. Com o que seria esse fertilizante formulado? Eu pegar esses dois valores aqui, ó, esses três, certo? Aí como que funciona esses três valores? Eu vou abrir aqui o Notepad, certo? Que é o bloco de nota. E aí vai fazer o seguinte: o que é essa adubação aqui formulada? Eu vou pegar o 20 do nitrogênio, certo? 20 do nitrogênio, 150 do fósforo e 20 do potássio. E eu vou dividir pelo menor valor. Então, divide pelo menor valor. Então, vamos lá. Vou pegar tipo aqui, ó. 150. Vamos dividir aqui, ó. 150 dividido para 20. Então, ó, 20 dividido para 20. Então, vai dar 1. 150 dividido para 20 dá 7,5. E 20 dividido para 20 vai ficar o quê? 1. Certo? Então, esta aqui é a minha relação NPK. Certo? E aí eu vou multiplicar até chegar a uma fórmula comercial, que é 18%. Então, vezes o valor para chegar à fórmula comercial. Beleza? Então, eu vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 2, 15, 2. Se você for ver, é o que ele me recomendou aqui, neste caso. 15 mais 2 é 7, mais 2 é 9. Perdão, 19. Então, dá 19. Atende? Atende. Então, esse aqui é um tipo de formulado que a planilha me forneceu.
Tá, eu quero ajustar esses valores. Então, esse scroll que fica aqui na planilha, você pode ajustar ele e ficar abaixo aqui, ó. Então, ó, esse aqui é a relação. Se eu multiplicar por 3, ele vai me dar 3, 23, 3. Se eu multiplicar por 4, 4, 34. Tá, mas eu não tenho 4, 34, eu tenho 4, 30, 10. Então, você pode colocar aqui, ó, na planilha. Neste caso aqui, ele me forneceu uma solução de 4, 34, mas eu tenho 4, 30, 10. Então, vamos lá. 4, 30, 10. E aqui eu vou alterar nas garantias. Garantia minha é qual? 4, 30, 10. No caso lá, ele automaticamente já vai calcular a quantidade de nutriente. Então, a minha recomendação para me fornecer 150 kg de fósforo, eu preciso jogar 500 kg por hectare. Que vai me fornecer 20 kg de nitrogênio, certo? 150 kg de fósforo e 50 kg de potássio. Tá, eu vou fornecer essa quantidade. No caso lá, o meu adubo pode não ter FTE, que o FTE são os micronutrientes, certo? Que estão aqui, ó, que é o boro, cobre, ferro, manganês, zinco e silício. Como é que a planilha calcula esse FTE? Pela quantidade de que precisa. Boro e zinco pagam pelo custo. Mas se eu incorporar o cobre, por exemplo, não compensa eu pedir, ó, Lucas, eu quero fazer um adubo que tem boro, zinco e cobre. Eu vou dar uma alternativa para ele. Eu vou colocar o FTE-BR12. Porque eu já forneço o boro, zinco e o cobre da necessidade que o produtor deseja. Então, esse FTE é justamente para fornecer isso aqui. Uma opção mais viável para o produtor. Certo? No meu caso, eu não tenho. Então, vamos zerar aqui. Aqui, eu dei uma opção para ele jogar 50 gramas de FTE por cova. Certo? Então, essa opção aqui você pode personalizar do jeito que você preferir. Aí temos a adubação de cobertura. Então, pela adubação de cobertura, ele vai puxar pelo valor da análise. Então, ele recomendou para mim 40 kg de potássio, 60 kg de nitrogênio e 30 kg de fósforo. Eu tenho que parcelar, isso aqui vai depender do produtor ou do técnico. Quantas parcelas que eu vou fazer? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, a planilha automaticamente você pode personalizar o tipo de formulado. Eu vou fornecer esse nitrogênio em que forma? Sulfato de amônio, certo? Vou aplicar em 3 parcelas de 100 kg, certo? Então, a cada parcela que eu for trabalhar, ou seja, o meu intervalo de aplicação de fertilizante, eu vou aplicar 100 kg. Quanto que eu vou jogar por metro? 75 gramas por metro, certo? Ou, se você gosta de fazer a metro quadrado, 10 gramas por metro quadrado, certo? Super simples, no caso é uma opção. Você pode personalizar, se eu quiser colocar ureia, vamos colocar ureia, certo? 45, 0, 0, 0, vou zerar aqui o enxofre. Ele falou para mim que eu tenho que jogar 133 kg. Ah, nitrato de cálcio. Então aqui eu posso escrever o nome do formulado, certo? 15, 00, 15. Eu posso escrever o nome do formulado e dizer para ele qual a quantidade que eu vou aplicar total, qual a quantidade que eu vou aplicar parcelado e quantas gramas que eu vou aplicar por metro total, por metro quadrado, seja área total aqui, ou se for parcelado. Sendo nitrato de cálcio, super simples ou cloreto de potássio, certo? Esse aqui, se caso o produtor optar por fertilizante simples, eu quero comprar separado. Eu vou comprar separado, igual eu falei. Tem produtor que prefere comprar separado, tem produtor que prefere comprar comercial, certo? Então, por exemplo, comercial eu coloquei aqui nitrato de cálcio, super simples e o nitrato de potássio. E aqui é uma informaçãozinha sobre a adubação. Como eu vou fazer essa adubação? Aqui no caso eu coloquei aqui como sugestão do técnico, 3 a 5 vezes. E aqui uma informação sobre a sugestão da adubação. Ela deve ser observada em cada etapa do desenvolvimento da cultura, podendo ocorrer alterações técnicas na adubação para obtenção de máxima produtividade. Se você, no caso, durante a produção lá, eu quero fazer uma análise foliar para me montar um DRIS, então eu só insiro os valores do talhão aqui. Ele vai pegar, então vamos lá.
Nitrogênio, 4,45. Fósforo, 3. Potássio, 45. Cálcio, 43. Magnésio, vamos botar aqui 10. Enxofre, 2. Boro, vamos colocar aqui 45. Cobre, 25. Ferro, se vocês observar, ele vai mudando o gráfico aqui, ó. 230. Manganês, 230. Zinco, 95. Então, se você for observar, o meu objetivo, o meu nitrogênio, o meu enxofre está alto, o potássio está dentro e o cálcio está um pouco deficiente. Micronutrientes, meu cobre está alto, meu boro está um pouco baixo, o meu zinco praticamente ele está, no caso aqui, próximo do adequado, certo? E aqui temos aqui o desvio do ótimo percentual, certo? Que vai mostrar para mim o que está em consumo de luxo e o que está em deficiente. Então, todos os valores que estão negativos são a minha deficiência. E todos os valores que estão positivos é o meu consumo de luxo. O que seria esse consumo de luxo? Tecnicamente, seria o quê? Eu estou jogando mais adubo para a minha cultura, sendo que eu não estou alcançando aquela produtividade. Ou seja, eu estou jogando mais, desbalanceando o que é o mais importante. Certo? E isso é um entrave da minha produtividade. Certo? E esse BN aqui é a somatória do objetivo. Certo? Então você vai somar todos esses valores aqui, subtraindo a situação atual da sua análise. Certo? Então, quanto mais próximo do zero, ok. Se tiver negativo ou positivo, igual eu falei, está deficiente e está no consumo de luxo. Então isso tudo tem que ficar atento. E aqui é o custo de implantação da minha abóbora. Então quanto que eu vou gastar para me produzir? Esses valores aqui são referentes aqui da minha região, certo? É do primeiro semestre de 2023. Então esse valor você pode alterar, pode acrescentar e tudo. Beleza? Vamos lá. Eu quero imprimir. Eu quero imprimir essa análise aqui para o produtor entregar para ele. Beleza. Vamos lá. Eu quero imprimir a adubação de plantio. Vamos imprimir lá então. Eu vou colocar na interpretação 3. Vou gravar. Ele está imprimindo. Ó. Pronto. Vou abrir aqui no meu navegador, né? Vou clicar. Tá aqui a análise. Então, eu já estou imprimindo, já estou entregando ao produtor a minha recomendação para ele. Então, essa aqui é a recomendação de plantio. Certo? Lembra que eu falei pra vocês da quebra da página? Justamente por causa disso. Ó. Vocês veem que estão mais grandes, está maior. Então, às vezes, aqui, ó, você viu que ficou um espação aqui. Ó. Então, nós pode vir aqui na planilha e ajustar esse espaçamento. Então, vamos lá. Vamos ajustar esse espaçamento que ficou quebrado aqui. Ó. Tá vendo que tem esses dois espaçamentos? Vamos pegar ele, vamos emendar ele aqui. Ou, nós pode pegar, ó, no caso, verificar como que ficou. Então vamos ver. Vou imprimir essa adubação de plantio aqui para nós atualizar e ver como ficou. Observe que naquela interpretação, ó, ficou esse quebrado aqui. Nós eliminou esse quebrado. Olha o tamanho da folha que ficou livre. Entendeu? Então vamos lá. Eu organizei aqui. Vamos atualizar para ver como é que ficou. Ficou 3 folhas. Aí, ó. Ajustou. Certo? Então, você pode observar, ó, corrigiu aquele erro que deu da quebra da página. Então, ele já puxou automaticamente aqui a correção. Certo? Às vezes, o que acontece aqui? É por causa do Office. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, mande o Office para me verificar se está tudo ok. Se tiver ok, eu mando aqui, eu vou ajustando na medida que o Office de todo mundo seja compatível. Eu tenho 16 máquinas virtuais rodando no computador, verificando todos Office por Office, sistema operacional por sistema operacional. Eu quero imprimir a adubação de cobertura. Vamos imprimir a adubação de cobertura. Então vamos lá. Salvar, ok, sim. 2 folhinhas vai ser impresso, certo? Então vamos lá na adubação de cobertura. Você observou, ó, ele deu uma quebra aqui, ó, no NPK, certo?
No caso aqui eu estou usando o PDF. Então, ó, se você for ver, ó, ele quebrou aqui em cima. Ó. Então, vamos ajustar isso aqui para ficar adequado, certo? Então, vamos lá. Vou puxar ele aqui. Pronto. Vou dividir ele. Quando eu for imprimir a planilha, certo? Então, vamos aqui, ó. Adubação de cobertura. Vou imprimir aqui. Salvar. Ok. E vai imprimir. Vou atualizar aqui. Pronto, ó. Corrigiu aquela quebra, certo? Como eu falei para todo mundo, a planilha ainda não está pronta. Ela está sendo atualizada até agosto, então daqui 60 dias ela vai estar finalizada com todos esses ajustes, certo? Então, isso aqui é a minha impressão da fertilizante comercial, certo? Bom, eu quero imprimir o foliar, então vamos fazer a mesma coisa. Vamos imprimir o foliar. Imprimindo, certo? Vamos pegar, imprimir, atualizando. Pronto, eu imprimi minha amostra foliar. E aqui você pode escrever suas observações sobre essa amostra. Bom, eu quero, no caso, imprimir o curso de implantação. Então, vamos imprimir o curso de implantação. Atualizando. Pronto. Imprimir o curso de implantação da abóbora. Certo? Se caso vocês querem personalizar, é igual eu falei. Lucas, eu vou mudar essa questão aqui. Eu quero colocar um logotipo, eu quero alterar tudo. Vocês só alteram as macros correspondentes a essas linhas aqui, ó. Então, ela vai puxar do A1 até o J ilimitado. É a forma mais fácil de todo mundo, que ó, pra você ver, ó, A1 a 117. Então, onde fica o 117 na planilha? E vai imprimir daqui para cima, ó. Então, daqui para cima é minha impressão, certo? Daqui para cima é totalmente a minha impressão. É onde que ela vai puxar. Se vocês quiserem personalizar, vocês podem personalizar. Só que quando terminar a personalização da planilha, no caso, aí vocês podem, no caso, salvar onde que fica. Então eu sei que eu comecei lá no A1, que eu vou imprimir no primeiro quadrante, eu vou finalizar até no J117. Então ele vai fazer o retângulo aonde que está essa opção aqui, certo? Bom, vamos voltar aqui no caso. Então aqui, ó, primeira opção, menu principal, vou voltar lá no início, da agricultura, certo? É só coisa de cultura e aqui é o menu. Aqui as opções de impressão. Se eu quiser ir lá para a interpretação, eu quero ir direto para foliar e eu quero fazer uma análise nematóide. Aqui eu vou direto para o custo de produção, ou seja, um atalho para ir lá direto e aqui eu vou imprimir. Essa adubação de poupança 1 e poupança 2, eu vou falar mais para frente. Ajuste de adubação de plantio. O que seria esse ajuste? É ajustar a recomendação de nutriente, ou seja, no caso aqui, ó, eu quero personalizar os valores do nitrogênio, do fósforo, potássio para a minha região. Então aqui você altera, certo? E a adubação de cobertura da mesma forma. Essa adubação de modo poupança aqui, nada mais nada menos, seria a utilização do esterco, certo? Complementando com o termofosfato e o fósforo. Ou seja, eu vou pegar a análise do meu esterco lá de curral, certo? Eu fiz lá uma análise de esterco de curral e eu quero saber quanto que eu vou fornecer de nutriente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma amostra, certo? Aqui tem porcentagem. Então, em 8 toneladas de esterco bovino, eu vou fornecer isso aqui, ó, com esta amostra aqui, certo? Em uma quantidade de grão de 6 kg. Na esterco de galinha, mesma forma, certo? Isso aqui é um tipo de uma análise que vai falar para você quanto que eu vou fornecer de cada nutriente, certo? E essas aqui são as garantias dos formulários. Então, quanto que é o formulário simples da minha região? Aqui fica os valores padrão. Pode alterar. E aqui é onde fica a interpretação do P mexe e do P remanescente. Então, esse aqui vocês não mexem, certo? Vamos voltar lá no caso. Eu tenho aqui espaçamento e a sugestão de adubação. Aqui eu coloquei a sugestão de adubação de fertilização da cultura da abóbora. Então, em aplicações semanais, certo?
Não é uma receita de bolo, mas é um norte para cada um ter, no caso, um posicionamento e uma tomada de decisão melhor. Então não indico você seguir, mas você ter um norte é suficiente e te ajuda a orientar no desenvolvimento, no trabalho e nas decisões e na produtividade, certo? Bom, pessoal, então é isso, certo? Igual eu falei para todo mundo no início, a planilha não está pronta ainda, ela está iniciando, certo? Então, em agosto, esse molde aqui todinho vai alterar, ou seja, esse ajuste de formulações, as formas aqui de posição, essas coisas vão mudar tudo. Então, assim, eu lancei essa recomendação aqui hoje, esse vídeo, para dar a todo mundo que tem aquela pequena dúvida de como interpretar esses valores, certo? Eu vou lançar hoje de novo, um outro vídeo fazendo uma outra cultura, certo? Então, fique atento aqui no grupo. Quem quiser acessar o grupo do lá nosso, tá aqui, ó, redes sociais e grupos. Então, todos os grupos da Geagro estão aqui, principalmente a da interpretação, certo? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.